Olá, sejam bem-vindos ao projeto Oficina Lucrativa. Aqui discutimos estratégia para ajudar você, dono de oficina mecânica, a sair do vermelho e começar a ter lucro todos os meses. Eu sou Michel Andreoli, estou no ramo automotivo, administrando 2 oficinas há 8 anos e sou especialista em gestão de oficina. E aqui nesse perfil procuro ajudar o máximo dono de oficina e mecânicos a saírem do vermelho e começarem a ter lucro dentro da sua empresa. Lucro que eu tenho na minha, que eu quero que vocês que têm total capacidade também de terem aí na sua oficina também. E hoje eu vou falar de um tema muito importante, que é faturamento, lucro, que é um tema que pega muito para mecânico e dono de oficina que trabalham hoje apenas com conhecimento técnico e não dá o foco total na parte de gestão, de administração da oficina. Administração é essa gestão que vai fazer com que a empresa tenha lucro. Tá? Muito dono de oficina ainda não dá atenção a essa parte e por isso acumula muito serviço, acaba fechando o mês no vermelho e o pior, não tem lucro. Movimenta muito a empresa, mas está gastando mais do que recebendo. Isso faz com que o mecânico, o dono da oficina, acaba virando escravo da empresa. Tá? Isso acontece com 80% das empresas hoje que não consegue colocar uma gestão eficiente dentro da oficina. E isso acaba atrapalhando, fazendo com que a empresa não tenha. Tá funcionando aí, pessoal? Não, tá, deu uma caída aqui na internet aqui. Então, voltando aqui, as oficinas acabam trabalhando muito por não aplicar um processo de precificação correta, não ter um controle eficiente aí da parte de recebimento dos boletos, não consegue controlar o cartão, acaba antecipando o cartão. Uma coisa que acontece muito nas empresas hoje, deixa a antecipação no automático, e isso tudo faz com que chegue no final do mês e acabe não tendo o lucro desejado. Tá? Hoje uma oficina ela tem que trabalhar com um lucro de 12 a 20% em cima do que ela faturar. E se eu perguntar hoje para a maioria dos mecânicos, igual o pessoal me manda mensagem, me pergunta sobre qual é a margem de lucro que tem que colocar, qual o lucro que a empresa tem que ter, eles não conseguem ter esses números justamente porque não aplica uma gestão eficiente dentro da oficina. Então, é muito importante você que tem a sua oficina mecânica, aproveita o seu conhecimento técnico que você tem, que entende muito de carro, comece a aplicar, a pensar um pouco mais na gestão. Hoje, nenhuma empresa ela não consegue sobreviver sem uma gestão eficiente, sem administração correta dentro da empresa. Tá? A sua oficina é como qualquer outra empresa que tem a parte administrativa, tem a parte comercial, tem uma parte muito importante, que é a parte do estoque. Tá? Eu passei por muitas dificuldades dentro da minha empresa, acumulei muito boleto, fiquei vários anos fechando no vermelho porque eu não dava atenção ao meu estoque. Hoje, todas as empresas têm, no mínimo, aí, R$ 1.000 no estoque lá, com peças paradas, que não tem esse controle, não tem essa visão e não consegue colocar essas peças para girar no estoque. Isso faz com que você não consiga colocar o dinheiro no caixa para honrar os compromissos de pagar aquele boleto, a peça fica parada por mais de 3 meses lá, você acaba não tendo uma visão dessa peça, acaba comprando com a autopeça uma peça que você já tem no estoque, que você poderia aproveitar essa peça para fazer um dinheiro e acaba aí trabalhando da forma errada. Isso tudo está fazendo com que você feche no vermelho e atrapalhe o faturamento da sua empresa. Mas afinal, voltando aqui a falar de faturamento, o que é faturamento? Faturamento é a soma das vendas de produtos e serviços dentro da sua oficina. Tá? Você chega no mês, lá no final de 30 dias, você vai fazer o levantamento, vai analisar os números da sua empresa, você vai procurar identificar o que a sua empresa produziu, o que entrou de receita lá na sua empresa, o que você vendeu, qual serviço que você fez. Isso tudo é o faturamento que entra na sua empresa. Fora isso, se você tiver o controle também, vai ter os recebíveis que você parcelou para o seu cliente de mês anteriores, que vai cair também na sua conta,
e vai fazer parte desse faturamento, tá? Então, o faturamento é isso. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você fez 100 serviços aí de R$ 500 na sua oficina, tá? Se você chegar no final do mês, fazer o cálculo, aí você vai fazer o levantamento, você vai ver que você faturou aí R$ 50 mil. Esse é o faturamento que você teve no período de 30 dias dentro da sua oficina. Uma coisa que acontece muito é o dono da empresa não saber qual é o faturamento que a empresa teve nesse período. Pessoal, e você que às vezes foca muito na questão de precificação da sua empresa, se você não souber os números, você não vai conseguir colocar o preço correto na sua mão de obra, você não vai conseguir colocar a margem de lucro em cima de uma peça e você não vai conseguir trabalhar com essa margem de lucro na sua oficina mecânica, que é de 12% a 20%. Você chega lá no final do mês, você vai fazer o levantamento, quanto você teve de receita, quanto você teve de despesa, qual é o faturamento que você teve no mês, desse período, qual que é o faturamento que você teve, você sabe, sabe analisar esses números da sua empresa? A partir do momento que você tiver esses números, você vai ficar muito mais claro para você trabalhar, porque você sabe o quanto você vai produzir dentro da sua oficina e vai fazer com que você consiga aplicar estratégias de precificação na sua empresa, vai fazer com que você consiga colocar preço de forma correta, tanto na sua mão de obra, quanto nas peças dentro da sua oficina. Isso vai fazer com que você chegue no período de 30 dias mais controlado, com o faturamento ideal na sua empresa e não só com faturamento, com lucro. Tá? Muitas pessoas, muitos donos de oficina, confundem a questão de faturamento com lucro. Tá? Acha, às vezes, que o faturamento é mais importante que o lucro. Esse é um pensamento errado que os donos de oficina têm hoje, de não dar atenção ao lucro da empresa. Tá? E foca muito na questão de faturamento. Se você estiver focando só na questão de faturamento e não na questão do lucro, você pode estar faturando muito, que é o que acontece muito dentro das empresas, movimenta muito serviço dentro da oficina, só que a despesa está ultrapassando a receita da empresa. Isso faz com que a empresa feche no vermelho, que é isso que acontece dentro das oficinas hoje. Ela não tem o conhecimento dos números da empresa, acaba precificando de forma errada, compra muito, mas recebe de forma errada. Acaba precificando de forma errada o serviço, acaba recebendo da forma errada, antecipando os cartões, e isso vai fazer com que você chegue aí no final do mês e feche no vermelho, tá? Aí você vai ficar muito distante do que a gente está debatendo aqui, que é o faturamento e o lucro. Tem que andar em conjunto isso, para que você consiga, todos os meses, fechar aí as contas no azul, tá? Para você ter lucro dentro da sua oficina. Então, é muito importante você saber sobre isso. O faturamento é a receita total que a sua empresa produz no mês, tá? Tudo que entrou no mês ali, de serviço, de venda de peça, a máquina de cartões lá, os recebíveis que caiu, de serviço que você vendeu nos meses anteriores, isso tudo é a receita, é o faturamento que vai cair ali na sua conta, tá? E o lucro é o que você é a receita menos a despesa da sua empresa. Vamos chegar no lucro que você teve no período de 30 dias. É assim que você vai descobrir o lucro da sua empresa. Quanto eu tive de lucro? Você vai fazer um levantamento das receitas e das despesas no período aí de 30 dias. Aí você vai conseguir analisar melhor se aquele mês você conseguiu atender de forma correta, se você conseguiu precificar de forma correta, se você conseguiu colocar uma margem de lucro em cima das peças, da sua mão de obra, para que você consiga, sim, ter lucro dentro da sua oficina. Esse é um dos principais assuntos para dentro da oficina, tá? É o dono da empresa saber os números da empresa. Quanto a empresa teve de lucro? Qual estratégia você vai traçar dentro da sua empresa para aumentar aí o faturamento e ter o lucro, tá? Às vezes você tem uma mão de obra que a sua empresa é muito eficiente e você não utiliza muita peça e aquilo ali te dá um retorno dentro do serviço ali, você vai criar uma estratégia
para poder trabalhar melhor isso. Isso vai fazer com que você aumente muito o faturamento da sua oficina e vai fazer com que você tenha lucro em cima desse serviço, tá? Porque dentro da empresa, quanto mais a mão de obra você usar e menos peças você usar, mais lucro você vai ter, tá? Então, é porque você vai investir menos em peças, você vai tirar menos dinheiro do seu caixa e vai usar o conhecimento do seu mecânico para poder fazer o serviço. Então, isso vai fazer com que você tenha lucro em cima de todo o serviço que tiver dentro da sua oficina, tá? Uma outra parte importante que você tem que fazer para você ter o faturamento dentro da sua oficina, você vai precisar entender e descobrir as despesas, os custos fixos da sua empresa. Uma coisa que acontece muito dentro das oficinas hoje e que os mecânicos e os donos de oficina não dão tanta atenção. Qual que é a despesa da sua empresa no mês? Que você tem que produzir assim que inicia o mês dentro da sua empresa? Você sabe fazer esse levantamento? Se você não sabe, eu vou te dar uma dica agora para você começar a anotar e começar a descobrir a parte principal para que você comece a ter o controle da sua empresa aí, que é as despesas fixas da sua empresa. E o que inclui isso nas despesas da sua empresa? A água, o aluguel, a luz, um contador que você tem na sua empresa aí, são despesas que todos os meses você vai ter. É necessário você fazer esse levantamento das despesas aí da sua oficina para você saber o quanto a sua empresa tem que produzir para poder pagar essas contas. A partir do momento que você tiver esse número, vai ficar muito mais claro para você saber o quanto você vai ter que produzir para ter lucro. Exemplo, você tem 20 mil reais de despesa fixa dentro da sua oficina, com salário de funcionário, com seu salário, com aluguel, com conta de água, do contador, conta de luz, tudo que é descontado todos os meses, tudo aquilo que você tem que pagar todos os meses, você vai fazer esse levantamento e descobrir as despesas da sua empresa. A partir desse momento que você encontrar esse número, você vai saber o quanto você vai ter que produzir. Se você tem um gasto de 20 mil no mês, você vai ter que produzir mais que 20 mil para você ter lucro dentro da sua oficina. Tá? Isso é o que você tem que descobrir e muito dono de oficina não dá atenção. Somente abre a oficina, começa a trabalhar de uma forma errada, sem saber os números, tá? Fica pensando muito em precificar, fica pensando muito em ter controle financeiro e não dá atenção à parte básica. Quanto a sua empresa tem de gasto no mês? Esse é o primeiro passo para você começar a ter um controle financeiro, tá? Descobrir as despesas da sua empresa. A partir do momento que você tiver esse número, você já vai dar o primeiro passo para ter controle sobre a sua empresa, tá? Tem um gasto de 20 mil de despesa fixa na minha empresa. Eu sei que vai entrar o dia 1º e durante aquele mês eu tenho que produzir no mínimo 20 mil para mim poder pagar minhas contas. O que você produzir além disso vai começar a ser lucro dentro da sua oficina, tá? Então, olha só a importância de você conseguir analisar o mês anterior da sua empresa. Analisar o que a sua empresa produziu, o que a sua empresa teve de lucro, ou se a sua empresa fechou no vermelho, tá? Porque, ou se a sua empresa teve lucro, você vai analisar para aumentar o faturamento dela. Agora, se você puxou o mês anterior e viu que a sua empresa fechou no vermelho, tem alguma coisa errada acontecendo na sua empresa. Que você está gastando muito, está gastando além do que você está produzindo, tá? E isso acontece porque você não tem um salário definido dentro da sua oficina, você não conhece os indicadores da sua empresa, isso faz com que você cobre barato do seu serviço, cobra barato em cima das peças, acaba fazendo o básico dentro da sua oficina, não consegue agregar valor ao seu serviço, não consegue ter lucro em cima do serviço. Isso faz tudo com que você feche no vermelho, tá? Se você não souber o básico, que é a despesa da sua empresa, e não souber o quanto a sua empresa tem que faturar, você não consegue precificar serviço, que é a parte que todo dono de oficina fica buscando.
Ah, eu preciso aprender a precificar os meus serviços. Eu preciso saber precificar as peças. Eu preciso saber precificar minha mão de obra. Nenhum mecânico vai conseguir fazer uma precificação correta da empresa se não souber os números. Se você não souber os números da sua oficina, você não consegue precificar de forma que você tenha lucro no final de 30 dias ou em cima de qualquer serviço que entra dentro da sua empresa. Os mecânicos hoje têm que colocar na cabeça, tem que parar de achar que a oficina cheia é resultado de ter lucro. Se você estiver precificando de forma errada, você vai acabar acumulando dívida por ter muito carro dentro da sua oficina. Porque você vai atender muito cliente, você vai comprar peças muito caras de forma errada, você não vai comprar com fornecedor, você não vai ter um prazo para poder pagar essas peças. E isso vai fazer com que você acumule boleto dentro da sua oficina, tá? Vai fazer com que você cobre um valor barato do seu serviço, o dinheiro que vai entrar no seu caixa, você vai antecipar para poder cobrir um outro rombo da sua oficina e vai chegar no final do mês e você vai fechar no vermelho. É isso que acontece dentro das oficinas hoje. A forma de trabalhar errado, não conhece os números. Pessoal, não adianta. O seu conhecimento técnico não é o suficiente para colocar dinheiro no caixa da sua empresa. Se você não tiver uma gestão, se você não tiver um controle de todas as áreas da sua empresa, se você não parar, tirar um dia para analisar os números, que é o que a gente faz aqui na empresa. Hoje eu tenho funcionários que me dá a oportunidade de fazer análise dos números da minha empresa. Quanto eu tive no mês passado de receita, quanto eu tive de despesa, qual que foi o lucro que eu tive no mês passado, para me analisar. Esse é o primeiro passo que eu tenho que dar. Se eu tive uma receita, tive lucro em cima, eu atingi o lucro desejado da empresa, aqueles 12 ou 18%, que é o ideal para uma oficina mecânica, eu consegui atingir? Se eu não atingir, eu vou ter que traçar uma estratégia para aumentar o faturamento e não só aumentar o faturamento. Faturamento não é a parte mais importante que você tem que focar, você tem que focar no lucro da sua empresa. Então, você tem que analisar se naquele mês eu consegui atingir esse lucro desejado, que uma oficina mecânica tem que atingir, que é 12% a 20%. Não atingir. Então, eu vou ter que traçar estratégia, analisar o serviço que mais me dá retorno, para mim conseguir atingir esse faturamento. Ah, Michel, não consegui, fechei no vermelho. Opa, vamos ter que analisar o que você gastou. O que você teve de gasto na sua empresa? Qual é o gasto desnecessário que você teve na sua empresa que você pode cortar? Isso vai te ajudar a aumentar aí o lucro na sua empresa. Se você mantém o faturamento e começa a cortar as despesas, a tendência é que comece a mudar o gráfico. Então, é necessário, o primeiro passo para você ter controle, aumentar o faturamento, ter lucro da sua empresa, é você analisar a parte das receitas e da despesa. Eu tive lucro ou eu tive prejuízo? Se eu tive lucro ou atingi meu lucro, ótimo, vou continuar trabalhando dessa forma porque está dando certo. Eu tive lucro, mas não atingi o lucro desejado de uma oficina mecânica. O que eu tenho que fazer? Analisar o serviço que mais me dá retorno, chamar a minha equipe e montar uma estratégia para a gente utilizar aquele serviço. Quanto mais você usar a mão de obra, é melhor para a sua oficina. Por que, Michel, usar a mão de obra? Porque a mão de obra, você vai usar o conhecimento do seu mecânico, você não vai tirar dinheiro do caixa da sua oficina para ter que comprar peça para usar no carro do cliente. Às vezes, você tem algum serviço que você pode oferecer aí através do conhecimento do seu mecânico, que você consegue colocar dinheiro no caixa sem ter despesa, tá? Então, aí é questão de você analisar, mas eu fechei no vermelho. Opa, sinal vermelho. É necessário você analisar o que você gastou. Você tirou mais dinheiro do caixa? Você tem o seu salário definido dentro da sua oficina? Você conseguiu definir o seu salário? Você está comprando peças com um fornecedor, no qual o fornecedor está te dando um prazo para você pagar essas peças? Ou você está ali atendendo o cliente, liga lá para a autopeça e pede a peça e paga a peça à vista, o seu cliente, em vez de pagar no dinheiro, ele vai te pagar em 3 vezes, 4 vezes. Sabe quanto você vai receber pelo esse serviço? Daqui a 4 meses, daqui a 5 meses,
E se você não tiver caixa, você vai continuar fechando no vermelho. Então, pessoal, faturamento é importante, mas você tem que focar no lucro. E o lucro, para você ter lucro, você vai precisar analisar os últimos 30 dias da sua oficina. O que você produziu, qual a receita que você teve dentro da sua empresa, quais as despesas que você teve na sua empresa, para você começar a traçar estratégias. Tira um tempo, a gente tem 30 dias, tá? Infelizmente, a gente que é empreendedor, a gente que é empresário, a gente acumula, às vezes, uma função a mais, tem menos tempo, trabalha mais, então você tem que ajustar esse tempo para você poder analisar os números da sua empresa, para você ver o quanto você tem que fazer aí na sua oficina para começar a ter lucro. Então, é importante você dar atenção a isso. E quando você fizer isso, qual que é o benefício que você vai ter a partir do momento que você tiver esse controle, tá? Dentro da sua oficina. Você vai começar a entender melhor o faturamento, vai conseguir encontrar uma margem importante, um indicador importante, que é a margem de contribuição, no qual você usa dentro de uma precificação para você poder precificar o seu serviço de forma correta para ter lucro em cima do seu serviço. Isso tudo é importante para você conseguir sair do vermelho, tirar a sua oficina do vermelho e começar a ter lucro. Hoje as empresas estão fechando no vermelho porque ela não consegue analisar os números da empresa, não consegue saber qual que é a receita que ele teve no mês, não consegue saber as despesas que teve no mês, e se naquele mês a empresa fechou no azul ou se fechou no vermelho, tá? E não consegue parar para analisar qual é a estratégia vai usar ali para poder ter resultado. Se você vai conseguir implementar um processo aí de um serviço que vai aumentar o faturamento, ou se você fechou no vermelho, você analisar os números para você cortar, ver o que você gastou a mais sem ter a necessidade, para você cortar essa despesa e começar a ter lucro. Então, é muito importante a questão de análise dos números da sua empresa, tá? Para você começar a ter resultados aí. Todas as oficinas, pessoal, têm capacidade de ter lucro todos os meses, tá? Só que não param, trabalham no automático. Abriu a oficina, deixa entrar o carro lá, faz o básico, não consegue agregar valor ao serviço, não consegue saber se aquele serviço está dando lucro ou se está dando prejuízo. Isso faz com que você fecha no vermelho no final do mês. Eu vejo muito dono de oficina errando em não registrar tudo que movimenta a empresa no mês, tá? E o que? Registrar o quê? Serviço, compra de peças, pagamento de boleto, venda dessas peças, tudo que entra diariamente dentro da sua oficina, é necessário você registrar, tá? Hoje, no mundo que a gente está vivendo, moderno, do jeito que está, tem ótimos software para oficina, voltado para a oficina mecânica, que vai te auxiliar, que vai facilitar a sua vida, que vai melhorar muito a gestão da sua empresa, para que você consiga ter resultados, tá? Esse negócio ultrapassado de você anotar num caderno, no livro caixa, às vezes no Excel, o Excel até alguns ajudam aí vocês a ter um controle, mas um sistema voltado para a oficina, ele vai melhorar muito a gestão da sua empresa. Isso facilitou muito para mim, porque a gente fala muito sobre gestão de oficina, fala sobre as áreas da oficina, e você às vezes fica muito perdido, porque é muita informação. Mas quando você tem um sistema no qual você precisa somente alimentar esse sistema, para ele te dar informações importantes. Você simplesmente vai registrar diariamente o que entra e o que sai dentro da sua oficina, para no final de um período aí ele te entregar os números que você precisa saber, para saber se aquele mês que você produziu deu lucro ou se deu prejuízo. E isso não está ocorrendo dentro da oficina. O dono da oficina, o mecânico, ele simplesmente ou vai passar um serviço de cabeça, ou ele vai comprar uma peça lá de cabeça, ele não consegue ter um relatório do orçamento
para ver se os números, se aquele serviço, aquelas peças que estão dentro daquele serviço, aquela mão de obra que você está cobrando, está pagando as contas da sua empresa e está gerando lucro. Simplesmente trabalha no automático, faz o serviço para o cliente, recebe da forma errada, antecipa depois esse recebimento e acaba tendo prejuízo, tá? Acaba trabalhando de graça. É isso que acontece dentro das oficinas hoje, quando você não tem conhecimento dos números da sua oficina, tá? E como você pode fazer para aumentar o faturamento? Além de ter esse controle diário da sua oficina, saber o que entra e o que sai, você consegue aumentar o faturamento dando atenção a algumas áreas, tá? Na área de atendimento, atraindo o cliente para a sua oficina, tá? E como é que você faz isso? Trabalhando no marketing aí da sua empresa. A gente tem algumas plataformas que você pode utilizar hoje. Se você não está na internet, você está perdendo muito dinheiro. É necessário você se posicionar, mostrar o serviço que você está fazendo, mostrar a sua empresa, o que a sua empresa pode oferecer para o cliente, procurar atrair esse cliente e não só atrair. Aí você tem que colocar um processo de atendimento dentro da sua empresa, um processo de serviço. Porque não adianta você atrair muito cliente e o cliente chegar na sua oficina, encontrar uma oficina bagunçada, uma oficina onde o funcionário não dá atenção, não presta um bom atendimento para esse cliente. Não adianta você gastar dinheiro nessas plataformas, ou no Google, ou no Facebook, atrair esses clientes para poder ter lucro. Então é importante você ter essa consciência, tá? Fazer um trabalho de vendas, procurar aplicar aí, reunir a sua equipe, mostrar a forma, colocar um processo de atendimento de venda dentro da sua oficina, para que a sua equipe fale a mesma língua. Assim que o cliente chega, quando você vai mostrar o serviço para o cliente, quando você vai entregar o carro para o cliente, tudo isso é um processo que você tem que implementar dentro da sua oficina, tá? Para você ter resultados dentro da sua empresa. Então, além disso, você vai ter que ter uma organização do pátio na sua empresa, para você conseguir otimizar o tempo. Hoje, o que ocorre dentro das oficinas hoje é muito carro ficar parado por muito tempo dentro do pátio da oficina e não conseguir ter lucro em cima daquele serviço. Pessoal, a gente vive de giro, então quanto mais você executar o serviço da forma correta, precificando da forma correta, você vai conseguir ter o resultado dentro da sua empresa. Agora, se você faz um tipo de serviço, vamos dar um exemplo, você está mexendo no motor do carro, fazendo um cabeçote, só que você tem outros tipos de serviço. Tem oficina que tem 5 elevadores. Ele pega os 5 elevadores, coloca os 5 motores para fazer lá de carros diferentes e fica com aquilo ocupado. E aonde aumenta o giro, que é a parte de reparação, onde você vai conseguir aumentar o giro de carro, você não tem espaço. Você não tem espaço para colocar outro carro. Aqueles carros ficam parados uma semana, 2 semanas e ele não está te dando lucro. Então é necessário você ter organização do pátio, tirar os elevadores, organizar os elevadores certinho. Vou deixar somente 2 elevadores. Os carros que chegarem vão ter que agendar para poder, quando eu terminar esses 2 carros, eu colocar outros 2 carros para fazer esse serviço. E os outros 3, aonde você coloca mais dinheiro no caixa, você vai ter ele livre para poder trabalhar melhor dentro da sua oficina. Esporte Lube, mas nem sempre o mecânico é o dono. Exatamente. O mecânico é o dono, não tem dinheiro. Então, o Esporte Lube, tem que ser tudo analisado e conversado dentro da oficina. Isso tem que estar muito bem alinhado, tá? Dentro da empresa. Eu falei aqui que todas as oficinas têm capacidade de ter lucro. Porém, só não investe no conhecimento da parte de gestão. Hoje, nenhuma oficina consegue ter lucro se tiver somente conhecimento técnico, que é o que acontece dentro das oficinas hoje. Muitas pessoas abrem a oficina sabendo arrumar o carro. Isso é ótimo. Só que para isso é necessário você saber administrar bem a sua oficina, porque senão você vai virar escravo da sua empresa. Você vai ter um giro muito grande de veículos na sua oficina,
porque você está usando o seu conhecimento da forma errada. E por que você está usando da forma errada? Porque você está cobrando um preço barato na sua mão de obra, você está cobrando um preço barato em cima das peças. Isso faz com que o cliente, que é o favorecido nesse caso, use o seu conhecimento a favor dele. Por quê? Você entende muito de arrumar carro. E eu sei que você cobra barato pelo serviço. Então, eu vou levar meu carro na sua oficina, porque eu sei que você vai resolver o meu problema e eu vou pagar um valor barato pelo serviço. E você, no final do mês, que é o dono da oficina, que é o mecânico, vai chegar para analisar os números e vai fechar no vermelho, porque você comprou errado, fez serviço errado, cobrou mão de obra errada. E vai chegar aí, se você analisar a sua ordem de serviço, você vai chegar aí e vai ver que você fechou no vermelho. Então, é importante você dar atenção aí, essa parte de estratégia, de reuniões com a sua equipe, para todo mundo falar a mesma língua, para você conseguir ter resultado. Então, isso é o que eu falei aqui hoje, Forte Lu. É questão, o que você precisa fazer para você ter esse resultado, para você conseguir colocar preço tanto na sua mão de obra quanto nas peças. O primeiro passo é você ter o controle financeiro, que é o que todo mundo fala. Ah, Michel, mas como é que eu vou ter esse controle financeiro? O primeiro passo é você saber as despesas que você tem no mês, a despesa fixa, para você encontrar o que você gasta no mês e você entender que quando iniciar o mês, o que você vai ter que produzir para poder ter lucro. E aí a gente vai começar a encontrar números da sua empresa. Muito dono de oficina, eu já falei até na live aqui hoje, não consegue precificar o serviço por não conhecer os números da empresa. E ele não consegue saber esses números porque ele não faz o registro de tudo que entra, tudo que sai, o que você comprou, o que entrou no seu caixa. Isso tudo é necessário você colocar aí no seu sistema para que ele te entregue os números necessários para você começar a precificar de forma correta. Porque uma oficina hoje, ela precisa faturar em cima, ela precisa ter um lucro em cima do faturamento de 12% a 20%. Tá? Você vai trabalhar isso, vai fazer um levantamento no final de 30 dias e você vai analisar, eu tive X de receita, eu tive isso de despesa. Quanto que eu tive de lucro? Tirando as despesas em cima desse faturamento. Aí você vai analisar se você teve lucro ou se você teve prejuízo. E não só isso, através desses números, a gente consegue encontrar um indicador importante que é a margem de contribuição, onde você vai usar em cima de cada orçamento dentro da sua oficina. Essa margem ela serve para você pagar os custos que você está tendo aí da sua empresa, tá? E aí você vai definir o lucro para você na sua empresa. Ah, eu preciso ter um lucro de 12% em cima de cada serviço. Eu já sei a margem que eu tenho que retirar em cima do serviço, eu sei o valor que eu paguei nas peças e eu sei o lucro que eu quero. Quando você montar esse orçamento e você tiver esses números, você vai conseguir analisar se você teve lucro ou se você está tendo prejuízo, tá? Se você estiver tendo lucro, ótimo. Você pode manter ali a mão de obra sua que você está colocando. Você pode colocar a margem de lucro em cima das peças. Agora, se você teve prejuízo, é necessário você começar a analisar essa peça que você usou em cima daquele serviço para ver se aquela margem de lucro que você colocou é aceitável no mercado. Se eu subir muito, eu vou perder meu cliente. Se eu baixar muito, eu vou continuar tendo prejuízo. E vai analisar também a sua mão de obra, tá? Analisa o mercado. Analisar o mercado não é dizer que você vai copiar o valor da sua concorrência. Por isso que é importante você ter o controle das contas, é importante você analisar os números da sua empresa. O valor do seu amigo aí do lado aí, você só vai se basear em cima do valor dele, tá? Só para você ter uma noção, se o seu valor não está muito fora, se você não está cobrando um valor muito baixo, ou se você não está cobrando um valor muito caro. Mas é importante você saber os números da sua empresa, porque pode ser que sua mão de obra você consiga estar valorizando mais que a oficina do lado. Mas isso vai depender muito de você agregar valor ao seu serviço.
Se você entregar mais do que a outra empresa está entregando, é correto você cobrar um valor a mais de sua mão de obra. Se você tiver um processo de atendimento na sua oficina, você vai conseguir aumentar a sua mão de obra. Porque o seu amigo lá da oficina, ele está fazendo um básico, no mesmo serviço que você está prestando dentro da sua empresa. Mas você, além desse serviço, você está entregando algo a mais para o seu cliente. Está mostrando valor ao seu serviço, está agregando valor ao seu serviço. Aí o cliente ele vai ter a consciência que foi um valor bem pago. E isso faz com que você consiga ajustar a sua mão de obra. Tá? Aí você definiu lá, seu lucro, quantos que eu quero? 12% ou 15% em cima de todos os serviços. Aí eu tenho o custo ali das peças, eu tenho o custo da comissão, se eu pagar para o meu funcionário, aí eu tenho a minha margem de contribuição, que é onde eu vou tirar uma porcentagem desse serviço para mim honrar os compromissos da minha empresa. Então, dentro do serviço, quando você precificar de forma correta, você vai conseguir pagar os custos das suas peças, das comissões do seu funcionário, vai conseguir pagar, tirar uma margem de contribuição para honrar os compromissos da sua empresa e você vai conseguir ter lucro. É nessa forma que a gente consegue precificar o serviço dentro da sua empresa. O Max falou que sem uma planilha específica para saber todos esses custos fica complicado. Exatamente. É isso que eu falei aqui para você. Tá? Se você... uma coisa que mudou muito o meu jogo aqui na empresa, porque a gente nunca sabe de tudo, tá? Eu abri a oficina sem ter o conhecimento necessário para poder trabalhar da forma correta. Isso eu fui desenvolvendo durante o período, mas durante 3 anos eu trabalhei completamente errado. E por que eu trabalhei errado? Porque eu usava uma planilha que não era específica para a minha área, a área de oficina, a área de gestão. A partir do momento que eu contratei um sistema no qual eu alimento ele com as informações diárias de tudo que ocorre dentro da minha empresa, eu vou conseguir chegar no final de uma semana, chegar no final de 30 dias, encontrar os números necessários para me poder colocar uma precificação correta dentro da minha oficina. Porque é muita coisa. Realmente eu reconheço que é muita coisa. Você tem a parte de venda, tem a parte de compras, de recebimento, você tem que registrar tudo que entra e sai, e isso fica muita coisa quando você não tem um sistema. Agora, quando você tem um sistema, o jogo começa a mudar. E por que começa a mudar? Você vai alimentar aí as informações. Eu fiz um serviço, comprei essa peça. Aí vai chegar naquela ordem de serviço, você vai conseguir analisar se você teve lucro, se teve prejuízo. E aí você vai conseguir ajustar sua mão de obra ou sua peça. Isso tudo vai começar a mudar a partir do momento que você tem, na sua visão, números. Tá? Na hora que você tiver um número na sua frente, para você analisar, isso daqui que eu fiz, deu certo? Foi um bom resultado? Eu cobrei da forma correta? Se você teve um lucro desejado, que é o que você vai colocar na sua empresa, isso é ótimo. Agora, se você não teve, você vai precisar analisar por quê. Se você continuar fazendo o serviço de forma errada, que é o que acontece dentro das oficinas hoje, você vai chegar no período de 30 dias, vai fazer um levantamento da sua empresa e você vai ver que você atendeu muito, trabalhou muito dentro da sua empresa, acumulou muito serviço e fechou no vermelho. Quando você não tem uma visão dos números da sua empresa, você não consegue analisar o serviço que entra na sua oficina, você vai continuar trabalhando de forma errada, vai comprar de forma errada, vai receber de forma errada, e se você fizer esse levantamento no final de 30 dias, você vai se assustar com os números da sua empresa. E você acaba desanimando, porque trabalhou muito, executou muito serviço e chegou no final do período ali e fechou no vermelho. E é o que acontece dentro das oficinas hoje. Ele não consegue aumentar e às vezes o faturamento fica estagnado. E não só isso. Não é a parte mais importante a questão do faturamento. A parte mais importante é o lucro. Tá? E é o que eu falei no início da live. O primeiro passo para você começar a ter controle, para aumentar o faturamento e ter lucro, é você registrar tudo, tá? Descobrir as despesas fixas que você tem aí na sua empresa, para você entender o quanto você vai precisar faturar para poder pagar essas despesas e começar a ter lucro. E a partir desse momento que você fazer esses registros, conseguir analisar,
Foi o lucro que eu programei para esse mês? Ótimo. Se não foi, você vai ter que traçar uma estratégia para aumentar esse faturamento e não só isso, analisar as suas despesas para que você tenha o lucro desejado. Porque se você tiver um faturamento de 50 mil e comprou errado e gastou mais do que entrou, você vai ter 60 mil de despesa, você vai fazer o levantamento lá, vai ver que vai fechar no vermelho. Então, é necessário você registrar tudo para você entender o que entrou no mês de faturamento e não só isso. Analisar as despesas da sua empresa, ver o que você teve de gasto para ver se você teve um faturamento acima, tá? Dessa despesa, para você ver o quanto você teve de lucro. Então, é importante para você que tem a sua oficina aí começar a analisar. Esse é o primeiro passo, descobrir as despesas fixas da sua empresa. E aí você vai fazer um levantamento no final de 30 dias para ver se você teve um faturamento acima dessa despesa aí, qual o lucro que você teve na sua oficina, tá? Porque o mais importante, como eu estou falando aqui, é você ter lucro, tá? Não confunda faturamento com lucro. Muitos aí devem estar pensando, eu quero faturar X, quero faturar 100 mil, mas se você gastar 110 mil, não adiantou nada. Você simplesmente virou escravo da sua oficina aí e não conseguiu ter lucro na sua empresa. Então, é importante você focar no lucro. Ter controle, traçar uma estratégia de faturamento, mas também conseguir analisar as despesas para que você tenha o lucro desejado aí na sua oficina. Então, pessoal, essa foi uma live aqui do nosso projeto Oficina Lucrativa, onde a gente vai procurar falar sobre estratégias, falar do que deu certo aqui para mim, vou procurar passar para vocês o que dá certo para mim, para que vocês consigam ter controle e não só controle, ter lucro desejado dentro da sua empresa, ter dinheiro no caixa, porque isso, a partir do momento que você tiver isso, esse controle, você vai ficar mais tranquilo para trabalhar, vai ter mais tempo para você analisar melhor a sua empresa, vai ter mais tempo para a sua família e vai ter uma liberdade financeira aí, às vezes para você fazer um investimento na sua oficina, ou até mesmo para você pagar um salário desejado para você aí na sua empresa, tá? Às vezes você pode, às vezes nem tem um salário ainda na sua oficina, porque você não tem controle. Então é necessário você definir um salário. Pode ser que agora você não tenha um salário desejado, mas a partir do momento, se você em 6 meses a 8 meses tiver um controle da sua oficina, dá uma segurada, definir o salário, colocar uma data para você receber esse salário, você ficar nesse período recebendo sem tirar dinheiro da sua oficina, você vai começar a ver que vai sobrar dinheiro no caixa. Depois que você tiver um dinheiro lá, uma reserva de emergência lá no seu caixa, você ficar mais tranquilo para trabalhar, você pode propor aí colocar um salário maior para você, tá? Aí você vai conseguir ter mais tranquilidade para trabalhar. Dai, eu uso um sistema voltado para a oficina que é a OnMoto. Depois, se você quiser me chamar no direct aí, eu te mando mais informações desse software aí. Esse sistema que mudou aqui o jogo da minha oficina, consegui aumentar o faturamento, ter lucro, e não só isso, eu consegui abrir uma outra empresa através desse controle, tá? Hoje a gente tem 2 oficinas na cidade, a gente está se tornando referência em outras áreas, em uma a gente já é, e justamente por ter esse controle, tá? Conseguir fazer investimento na oficina, igual a gente está aqui fazendo hoje. Hoje eu estou estreando a minha sala aqui para poder estar auxiliando vocês aqui. A gente está mudando a estrutura da oficina para atender melhor o nosso cliente, não só o cliente, para poder auxiliar vocês aí a ter uma gestão eficiente, o controle da sua oficina, tá? Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. A partir do momento que vocês tirar um tempo para focar na gestão da sua oficina, conseguir analisar, ter esse controle, saber separar as contas, tenha certeza que vocês vão conseguir viver melhor, vão conseguir trabalhar melhor, vocês vão se tornar referência na sua cidade, porque os clientes percebem isso. O atendimento que você dá na sua oficina, se a oficina está com uma estrutura bacana para atender, não está aquela bagunça, o funcionário tem um atendimento diferenciado, isso tudo muda o jogo, tá? Porque os clientes, quando é bem atendido, quando o serviço é bem executado,
ele começa a fazer indicações de outras pessoas. E outra, vocês começam a se espantar, sabe por quê? Começa a chegar cliente de outra cidade para poder fazer serviço com você. Porque foi indicação, e quando é indicação, fica mais fácil você trabalhar. Claro, sem empurrar peças sem necessidade. Não seja desonesto com o seu cliente. Procure passar o máximo de informações, mostre o serviço, explica o porquê você está fazendo aquele serviço. Tenha certeza que aquele cliente que está agora dentro da sua oficina, você tem que pegar ele no colo, atender ele da melhor forma, porque esse cliente, além de você fidelizar ele, ele vai trazer outras pessoas para poder trabalhar com você, já com a venda feita, porque ele fez uma propaganda da sua empresa, falou sobre o seu atendimento, falou sobre o seu serviço, falou sobre a estrutura da sua oficina. Olha só a importância de você ter um controle da sua empresa. Você vai ter dinheiro para investir na sua empresa, capacitar os seus funcionários, vai conseguir ter resultados na sua oficina para você atrair novos clientes, vai conseguir precificar mais fácil. Hoje os clientes já chegam na minha oficina hoje procurando pelo serviço. Eles não querem, às vezes, saber. Tem gente que chega perguntando do valor, acha que está muito caro, mas a gente, quando é valorizado, a gente tem o nosso valor. E quando a gente tem o nosso valor, a gente consegue tirar um lucro maior em cima desse serviço, precificando a nossa mão de obra de forma correta. Isso tudo vai acontecer a partir do momento que você começar a colocar na sua cabeça que os números da sua oficina é uma das partes mais importantes para que você tenha sucesso de faturamento e lucro dentro da sua empresa, para que você saia do vermelho e tenha lucro todos os meses. Então, pare de trabalhar no automático, pare de fazer serviço de qualquer jeito, pare de trabalhar, fazer o simples na sua oficina. Tá? Começa a buscar resultados para o seu cliente, que ele vai te trazer resultado também. O esporte lúdico, estou misturando dinheiro da oficina com as contas de casa. Então, esse é um dos piores erros que tem dentro da sua empresa. Tá? Esse é o pior erro que acontece dentro da oficina. Isso atrapalha muito você. Falamos hoje sobre uma parte muito importante, que é faturamento. Depois você me fala o seu nome, que eu gosto de chamar a pessoa pelo nome. Fica melhor. Você não consegue fazer o que a gente falou aqui hoje na live, que é você encontrar aí o faturamento, ter lucro, se você continuar misturando o dinheiro, seu dinheiro com o dinheiro da sua casa, tá? Tiago, isso aí, Tiago. Cara, então faz o seguinte, você é um funcionário, entenda que você tem uma empresa, você é funcionário da sua empresa. Como eu sou da minha empresa, eu tenho meu salário na empresa hoje. Meus funcionários têm o salário, eles têm a data para receber esse salário. Uma dica muito importante, faça isso, depois me fala. Vê a área que você está exercendo na sua oficina hoje. Pesquisa no Google, quantos que ganha um mecânico, quantos que ganha um gerente de oficina, que às vezes você vai se enquadrar nisso. Eu ganho X. Se você analisar esse salário e ver que é muito alto, que a sua empresa ainda não tem a condição de pagar, coloque um valor mais baixo, mas defina um salário para você, tá? Defina esse salário, defina uma data para você receber esse salário. E isso vai mudar o jogo na sua oficina, tá? Você vai começar a mudar o jogo na sua empresa. Uma outra dica que você pode analisar também, olha só como é importante você analisar números, até mesmo para a gente descobrir o salário na sua oficina. O que você tem que analisar? Faz um levantamento seguinte. Puxa o que você tem de gasto na sua empresa. Vamos na sua casa. Vamos supor que a sua casa é a sua empresa. Tá? Puxa, o que você tem de gasto com água? O que você tem de gasto com luz, com a compra da sua casa, com aluguel? O que você tem de gasto? Eu tenho 2.000 de gasto. Opa, essa é a minha despesa. Eu consigo viver aí com mais 2.000 reais? Se você conseguir segurar isso por um período, pelo menos de uns 6 a 8 meses, definindo seu salário, sabendo as despesas da sua casa, beleza. Eu consigo conviver com isso, vou chamar minha esposa, vou chamar os filhos, vamos dar uma segurada que eu estou conseguindo, estou querendo ajustar. Eu tenho certeza que no final de um ano, esses 4.000 pode virar 8.000.
E olha a parte mais importante, além de você receber um salário maior, você vai ter dinheiro no caixa da sua oficina. Você não vai mais tirar dinheiro da sua empresa. Você vai criar um caixa. Aí você até... Eu trabalhei no banco por um período, eu gostava muito de chegar novembro e fevereiro. Não, eram as épocas que a gente recebia PLR. Cara, era maravilhoso. E isso você pode proporcionar para você a partir do momento que você decidir hoje. Pô, Michel, vou fazer isso daí. Vou definir o salário para mim e vou colocar uma data para me receber. Vou dar uma segurada nesse período, vou começar a controlar as contas da minha empresa. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma vida muito melhor, tanto na sua casa quanto na sua empresa. Isso vai te proporcionar o que eu sempre falo aqui, que é o que a gente procura quando a gente abre uma empresa: liberdade financeira e liberdade de tempo. Liberdade financeira, porque você vai ter dinheiro no caixa da sua empresa para poder realizar o seu sonho. Liberdade de tempo, que você vai poder investir o dinheiro que está na sua empresa em capacitar novos funcionários para te dar tempo para você analisar a sua empresa, para você viajar com sua família, porque quando você capacita o seu funcionário, a sua empresa começa a girar sozinho, sem ter necessidade de tudo passar por você. Então, olha só a importância de você ter uma gestão eficiente dentro da sua oficina. Então, essa foi uma live, espero poder ter contribuído aí para ajudar vocês. Eu vou começar a fazer com mais frequência. Eu fiquei um pouco sumido justamente porque estava fazendo investimentos aqui na empresa, montando aqui uma sala para poder estar aqui compartilhando conhecimento com vocês aqui, para poder ajudar vocês na parte de gestão, para você mudar o resultado, para você começar a ter lucro na sua empresa. E a partir do momento que você tem esse dinheiro no caixa, fica muito mais fácil para você trabalhar. Pode vir um imprevisto, pode acontecer alguma coisa na sua oficina que você vai ter aí uma tranquilidade, você vai ter uma reserva de emergência para você ficar um período ali contribuindo para a sua empresa, tá? Segurando as pontas da sua empresa. Então, hoje, se você não tem esse controle, começa a analisar melhor a sua empresa, começa a dar um foco, analisa. Hoje a gente está no dia 18. Chega no final da semana, vê o que você atendeu, quantos casos, tudo é análise, tudo é indicadores, tá? A gente vai falar muito sobre indicador aqui na empresa. Indicador se passa por números, quanto cliente você atendeu na semana, quanto você teve de mão de obra essa semana, quanto você teve de despesa essa semana, para você começar a entender, pô, tive lucro, pô, essa semana foi boa, consegui analisar melhor os números. Eu vou falar muito durante as lives sobre números, que eu quero que isso entre na sua cabeça, que você entenda que isso é a parte mais importante dentro da sua oficina hoje. Não adianta o seu conhecimento técnico só. Hoje, nenhuma empresa vive sem uma administração e sem uma gestão eficiente. Então, eu vou passar o conhecimento que eu aplico dentro da oficina hoje. Vou terminar minha live aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o levantamento do meu caixa. Vou abrir minha conta bancária, vou abrir a parte de recebíveis lá da recebíveis de cartão de crédito. Vou analisar o dinheiro que está aqui no caixa da empresa, em espécie, para saber o que eu tive aí, o que está caindo hoje. Bater meu caixa para iniciar meu dia, para saber o que eu vou fazer com esse dinheiro. Vocês me desculpem aí, porque o pessoal tá batendo aqui embaixo, deve estar fazendo barulho aí. Então, eu vou fazer isso agora. A partir daí que eu fizer isso, eu vou começar a fazer o quê? Vou ligar para minha base de clientes, meus clientes que já fizeram serviço comigo, falar sobre o serviço que já venceu, sobre uma troca de óleo que já venceu, um outro serviço que já está na hora de fazer uma revisão para me manter a garantia. Vamos falar sobre isso tudo, tá? Para que você aí do outro lado possa implementar isso dentro da sua oficina e começar a ter resultados. Então, você vê a importância de você saber números e ter que seguir processos. Que isso que eu vou fazer agora, depois que eu terminar a live aqui, é processo. Vou fazer o processo de conferência do meu caixa. Depois eu vou fazer o processo e aí de atendimento ao meu cliente. Vou ligar para ele, vou informar ele sobre o período de revisão, vou atrair esse cliente de novo. Depois vou analisar aí a parte da internet, se eu estou conseguindo atrair os clientes, se eu não estou. Então, você que é o dono da sua empresa, eu quero que você esteja nessa posição. Se você trabalha sozinho, está trabalhando sozinho na sua empresa,
Começa a pensar na possibilidade de você contratar uma pessoa, treinar uma pessoa, tá? Hoje está todo mundo com dificuldade de mão de obra. Tá todo mundo. Eu estou com dificuldade, estou precisando contratar e não encontro, mas já contratei no início do ano. Eu contratei sem ter conhecimento e eu prefiro dessa forma, porque aí essa pessoa, ela entra sem vício, ela não vai me dar dor de cabeça, eu consigo trabalhar melhor essa pessoa, consigo colocar um processo aí de salário para ele, tá? Consigo ir aumentando gradativamente de acordo com o desempenho dele e eu tenho mais tempo para isso. Então, eu quero que você tenha essa liberdade para você sentar aqui nesse momento, na sua sala, analisar os números, para você traçar estratégias e colocar, aumentar o faturamento e não só isso. Pensa sempre no lucro no final de 30 dias, no lucro que você está tendo em cima de cada serviço que entra dentro do seu oficina, você tem que pensar o que você está tendo de gasto, o que você está tendo de lucro dentro da sua empresa. Para você não acumular um monte de serviço que acontece hoje na sua oficina, você trabalhando de forma errada, aí o que vai acontecer no final de 30 dias? Quando você trabalha, faz todo o serviço de forma errada, cobra um valor barato, tanto na mão de obra quanto nas suas peças. O que acontece? Você vai fechar no vermelho, não tem outra saída. Agora, se você conhece os números da sua empresa, você fez um serviço ali que não deu tanto lucro, beleza. Mas você fez 10 serviços que deram lucro. Você vai chegar no final de 30 dias, para analisar os números da sua empresa, o que você vai encontrar? Dinheiro no seu caixa. Porque às vezes você perdeu em um serviço, ou dois, ou três, mas na maioria, na maior parte, você conseguiu analisar e conseguiu ter lucro dentro da sua oficina. E olha só que bacana. Você olha para o seu caixa, você pagou todas as suas contas no início do mês, e aí você olha para os seus números lá, você está vendo um verde, está vendo lá um verdinho lá na sua conta. Você conseguiu naquele mês gerar lucro para a sua empresa. Aí você tem 12 meses para gerar lucro. Se nos 12 meses você conseguir gerar lucro na sua empresa, o que vai acontecer no final do ano? Aí, você vai olhar para sua conta bancária, você vai ver dinheiro no caixa. É isso que você tem que trabalhar, é essa consciência que você tem que ter. Comece a pensar na sua oficina como uma empresa que vai ser destaque na sua cidade, que vai ser reconhecida pelos seus clientes pela forma de trabalho que você exerce aí na sua oficina, de atendimento, de serviço, de estrutura, de equipamento. O cliente ele vai se sentir confortável quando chegar na sua empresa. Então, essa foi mais uma live de várias que agora eu vou procurar fazer com frequência para poder ajudar vocês. E foi muito bacana, tanto o Esporte Lube, tanto a Dai participar aqui comigo. Isso motiva a gente aqui do outro lado, tá? A tá fazendo as lives, tá ajudando vocês. O que tiver de dúvida, vocês podem mandar aí, que eu vou procurar auxiliar. Espero poder contribuir para o crescimento de vocês. E não só isso. Compartilha também o seu conhecimento, que eu acho que você tem um conhecimento que pode me ajudar aqui também a ter sucesso dentro da minha empresa. Conhecimento que você pode me falar que eu posso implementar aqui e ter resultados também dentro da sua empresa. Isso aqui é uma troca de informações, de experiências, porque eu estou 8 anos no mercado, vocês também têm a experiência de vocês aí dentro da oficina de vocês, que eu acho bacana, que eu posso pegar também como ideia para implementar aqui dentro da minha oficina e ter resultados. E aí a gente começa a trocar informações bacanas aqui para valorizar a nossa empresa e ter resultado que a gente sempre desejou aí quando a gente abriu. Então, muito obrigado por ter participado comigo aí. Quinta-feira, provavelmente, eu vou estar aqui de novo. Se vocês tiverem a oportunidade, participa comigo para a gente trocar essa ideia bacana aí sobre gestão de oficina e começar a melhorar os resultados, tanto da minha empresa, com o conhecimento que possivelmente você vai poder me passar, quanto o conhecimento da sua empresa também. Falou? Até mais, até quinta-feira. Espero poder ter ajudado com essa live aí para vocês.